Você é um apreciador de fotografias? É. Porque, olha, nessa era digital fica ainda mais fácil brincar com a câmera. Mas eu queria apresentar a vocês um trabalho minucioso, eu já vi, inclusive, de duas pessoas que contam, através de retratos, a história da fotografia no nosso país. Eu estou em absoluto encantamento com o trabalho deles. São eles o engenheiro e escritor João Emílio Gidoretti e a jornalista e escritora Luciana Garbim. Linda. Boa noite, minhas crianças. Muito obrigado por terem vindo. Com esse tipo de paletó, a gente vai montar uma dupla sertaneja, de repente. Iguais. Mas olha aqui. Igualmente chiques. Calça jeans, não sei o que, paletó de veludo, cotelê. Vou montar a dupla. Bom gosto. Obrigado, querido. Já te disseram 500 vezes, vou só repetir. Você é muito lindo. Oh, obrigada. Obrigado por terem vindo. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, que é a coisa mais linda. Eu vi no camarim. A produção me levou, fiquei em absoluto encantamento. Esse é com dedicatória. Ô, meu amor, muito obrigado, de coração. Esse livro tá, nossa, é tão grande que eu não posso ler agora, que televisão demora muito. Vocês estão lançando esse livro, chama-se Álbum de Retratos. Fotografias brasileiras, fotografia com PH, como eu estou vendo ali, e brasileiras, com Z. Do que se trata exatamente isso? Quem fala primeiro? Bom, Senhoras posso antes, começar. São 1098 retratos que foram feitos por lambe-lambes, que eram os antigos fotógrafos Sim. populares, ou em estúdios fotográficos. E é nessa época, Rony, que ninguém tinha câmera fotográfica em casa. A gente selecionou exatamente esse período em que você precisava recorrer a um profissional, ou a um profissional popular, os lambe-lambes, ou aos estúdios. Então, basicamente, são as 3 últimas décadas do século XIX e as 5 primeiras do século XX. Coisa mais linda. Essas fotos que todo mundo tem em casa, né? Da sua avó, bisavó, dos antepassados. Mas alguns têm absoluta paixão por isso. É verdade. Na sua frente, uma dessas pessoas. Que bom. Olha que coisa mais bonitinha, dá uma olhada. Eu andei nesses carrinhos puxados a bodinho. Que coisa na praia. A parafernália que era. E a praia. Olha que coisa mais linda. Gente do céu. Você conta a história do país através dessa coisa pictórica, né? E o que você acha? Eu pergunto agora a você, João Emílio, o que as fotografias, na verdade, podem, não querendo brincar, porque não se revela mais fotografia, mas o que as fotografias podem nos revelar? Bem, nesse livro elas nos revelam a moda, as posturas das pessoas da época, que eram muito mais formais do que hoje, né? E também uma porção de coisas que não existem mais. Por exemplo, o Jardim da Luz, né? Lindíssimo, deslumbrante. As pessoas iam passear no Jardim da Luz no domingo, ou que dia que fosse, todo mundo elegantíssimo, se vestiam a caráter, né? Então, são coisas que a gente não imagina, muita gente não imagina que ia acontecer. Na verdade, é uma releitura histórica, eu acho, né? Porque a fotografia hoje, ela passou por uma grande revolução, a gente sabe. Você viu o que aconteceu com a Kodak, a Eastman Kodak, a maior empresa de fotografia do mundo. Não existe mais. E hoje você bate quantas fotos você quiser e praticamente não há, como eu falei anteriormente, não há revelação. Na opinião de vocês, esses novos hábitos podem se constituir numa perda ou num avanço da fotografia? Eu acho que nem uma coisa nem a outra. Uma coisa não exclui a outra. Essas fotografias de antigamente, elas eram produzidas, esses eram todos profissionais, então tinha o estúdio com uma porção de uma parafernália enorme, você podia até se fantasiar de alguma coisa, ou tocar um piano e fingir e tal. Hoje não, hoje é muito mais espontâneo, né? Então eu acho que são duas coisas diferentes que se complementam. Eu acho que Rony, por exemplo, eu sou jornalista, desde que eu estava na faculdade eu ouço as pessoas perguntarem se, por exemplo, o jornal vai acabar com essa coisa da internet. Na época da fotografia foi interessante porque tinha os pintores, as pessoas para terem o seu retrato costumavam recorrer no século XIX aos pintores que faziam aquela coisa mais aproximado possível. E quando a fotografia surgiu, muitos pintores ficaram muito temerosos de que a fotografia fosse acabar com o trabalho deles. E o que a gente vê é que a pintura se modificou completamente, mas ela continua existindo, né? Claro. Então a gente tem vários exemplos, eu acho que as coisas vão se transformando. Eu acho que existe essa equação do homem com a época em que ele vive. E se você quiser ver uma coisa, olha o que vale hoje um
uma tela de um retratista impecável. É verdade. Vale mais do que centenas de fotografias, né? Você falava... Então, isso dos pintores e dos fotógrafos, existe uma foto aí especial, aliás, são duas fotos de uma menina, e embaixo tem a propaganda do fotógrafo, que aliás quase todos colocavam, seja na forma de um carimbo seco, seja na forma de arabescos maravilhosos, inclusive no livro a gente mostra um pouco, onde eles falavam tudo que guardam-se as chapas, fazem-se aumentos, etc. Tem o fotografista da Casa Imperial, que era um título, a pessoa era by appointment of... E tem um deles, Luigi Fattinanzi, professor Luigi Fattinanzi, e aparece pintor e fotógrafo. Ou seja, você escolhia uma tela caríssima ou uma fotografia mais barata. Então você vê que houve quase que uma sequência do pintor para o fotógrafo, né? Não que todos os pintores virassem fotógrafos, mas a pintura foi substituída pela fotografia sem eliminá-la, né? Olha, eu tenho profundo fascínio pelas fotografias do século XIX. E eu tento, por exemplo, eu sou fã de Pedro II, até porque um tio meu, pentavô, meu pentavô, foi ministro do Império. E eu tentei encontrar, que eu vi na casa de um amigo meu uma vez, fotografia dele com a dona Teresa Cristina, um do lado, coisa mais linda do mundo. Esse amigo ficou de conseguir para mim, não sei o que, até hoje não vi coisa nenhuma. Feita exatamente por este professor, que o nome me veio na hora à mente, quando me foi relembrado agora. Quer dizer, de fato, by appointment to His Majesty the Emperor, exatamente. Que era o Império, né? E eu vendo essas fotos mais antigas, Luciana, eu percebo que cada uma possui uma configuração diferente. Elas são muito particulares uma em relação à outra. Como é que surgiu esse modelo de fotografia do formato de cartão postal que a gente conhece hoje? Ele foi sofrendo uma evolução. No século XIX era muito comum, por exemplo, o carte de visite, que surgiu na França e depois se espalhou pelo mundo. Era o tamanho de um cartão de visita e que você tinha foto. As pessoas costumavam até trocar. Então eu chegava, te dava como recordação, você me dava a sua, gente famosa, ou por exemplo as famílias reais, as pessoas colecionavam essas fotos, essas fotografias. Outro formato que era um pouco maior, já mais parecido com o tamanho que a gente tem hoje, 10x15, ali era o cabinet porté. E aí, só que ela tinha um papelão ali atrás, e que era um formato bem rígido. Isso, com a popularização, foi se perdendo. E aí a gente foi se aproximando desse modelo que é mais comum. Agora a gente percebe também que há uma grande diferença nas poses entre as fotos, né? Só complementando, né? Esses dois tamanhos, um menorzinho e um maior, e quando o século virou, e alguns anos depois, em que surgiu a grande mania dos cartões postais, que nada mais eram do que fotografias produzidas e tal, destinadas a mostrar o mundo. Os lambi-lambis, principalmente, eles adotaram o formato do cartão postal, por duas razões. Primeiro, porque era uma coisa que existia no mercado, 9x14. Então, você já comprava aquele papel cortado 9x14, papelão, para colar. Reproduzia a foto em cima, era um papel fotográfico, e atrás tinha as marcas para você mandar pelo correio com selo, etc. Então você ia passear, ia para Poços de Caldas, tirar uma foto de lambi-lambi na praça, quero 6 cópias, aí mandava uma cópia para o seu pai, uma cópia para não sei quem, olha eu aqui e tal. Algumas coloridas com ecoline também, tinha isso? Sim, então esse era o tamanho 9x14 mais ou menos, no papel fotográfico. E aliás, tem a história, isso começou praticamente depois da Revolução de 24. Porque as fotografias eram só para pessoas que tinham de fato alto poder aquisitivo, não era uma coisa simples, né? Mais ou menos. Não, com lambi-lambi dava, né, para tirar na praça. Mas havia estúdios também populares, havia estúdios mais populares, com preços mais módicos e tal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correndo, quando acabar esse programa, ler esse livro todo. Hoje, eu prometo a vocês. Ai, que bom. Porque uma das grandes paixões da minha vida está embutida aqui. Eu adoro e coleciono fotografias Tem várias de carros, antigas. Acho que você vai gostar também.
Não faça isso com o pobre coração no Dia das Crianças. Está aqui. Esse é meu presente do Dia das Crianças. Ai, que bom. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Muito sucesso com o álbum de retratos, fotografias brasileiras. Eu tive muita alegria em conhecer João Emílio Gedretti e Luciana Garbin. É Garbin ou Garban? Garbin, é italiano. Garbin, que estão lançando o livro Álbum de Retratos, que vocês viram o tempo inteiro no vídeo, fotografias brasileiras. Fotografias brasileiras com PH e tudo, pela editora Três Marias. Isso mesmo. Obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Um beijo grande. Feliz Dia das Crianças. Obrigada. Obrigado. Olha só, esse programa tá um presentão para você, mas olha o meu presentão aqui, ó. Bonitão, mas olha só. Como é Dia das Crianças hoje, no próximo bloco tem mais música com a suavidade da voz de Adriana Mesadri. Ainda tem uma dica que seus filhos vão adorar. Uma dica especialíssima. Me espera, vai. Volto já.